gravar. Comecei aqui a gravação, tá? E bora lá, então. Vamos começar aí o nosso treinamento hoje, específico aí sobre a nossa base, né? Trazer aí algumas informações sobre esse produto que é o nosso produto mais vendido do Brasil. Hoje, Mary Kay é a marca que mais vende base no Brasil. Nós somos aí a marca número 1 do mundo em vendas diretas de produto de cuidados com a pele e maquiagem. Então, é super importante para a consultora ela saber falar sobre esse produto, entender um pouco mais sobre esse produto. E eu vou trazer aqui partes técnicas e também a parte prática da coisa, tá? Então, deixa eu passar aqui. O que a gente precisa saber que é importante? Que a nossa cor da pele, ela está ali diretamente ligada à quantidade de melanina. Melanina é uma célula ali que é produzido dentro de células chamadas melanócitos. É um pigmento, né? A melanina é um pigmento que é produzido dentro da pele em células chamadas melanócitos. Então, tem pessoas que têm essa produção maior e outras menores. E tem gente que não tem essa produção de melanina, como é o caso das pessoas albinas, né? Então, a cor da nossa pele, ela se dá por causa da quantidade da melanina. E aí nós temos tons de pele, desde pessoas mais clarinhas até as albinas, que não têm essa produção de melanina, até as mais escuras, que têm uma maior quantidade de produção de melanina. Então, a gente tem aí basicamente tons mais claros, médios e mais escuros de pele. Só que além da gente ter essa variação do tom de pele, basicamente claro, médio e escuro, todos nós temos o subtom de pele, que é o fundo ali da nossa pele. Então, a gente pode categorizar a superfície aí do nosso corpo a partir desses subtons, que representa a cor de fundo de cada pessoa. Em outras palavras, eles definem se a pessoa tem uma pele mais amareladinha, sabe? Alaranjada, uma pele neutra, uma pele esverdeada ou uma pele até mesmo azulada, entre outros. Então, além da gente ter essas características de tom de pele, nós também temos aí o subtom de pele, tá? E aí é que por isso que é difícil a gente encontrar aquela base assim perfeitinha, né? Sempre alguém, quem nunca comprou ou uma base muito amarela, ou uma base muito rosa, ou uma base muito branca, ou uma base mais escura que o tom da nossa pele. Justamente porque a gente tem essa dificuldade de encontrar um tom que ele fique ali perfeitinho, que ele encaixa na nossa pele, sabe? E aí que entra a nossa base, né? A nossa base, ela foi desenvolvida para as brasileiras, porque a brasileira, ela tem essa variação de tons e subtons muito maior do que em outros países. Por isso que ela é aí uma das bases, né? A base que mais vende no Brasil. Porque quando as pessoas conhecem a nossa base, quando elas provam e elas identificam ali que aquela base ela entra perfeitamente na cor da pele dela, ela se encanta. E claro, por todos os outros benefícios. Mas esse é um dos principais que eu acho, sabe? Porque da maquiagem, a base é o item mais complexo, é o item mais difícil da pessoa conseguir acertar. E eu vou muito além. Tem pessoas que não usam maquiagem hoje em dia porque ela nunca conseguiu achar o tom da base dela. Tem pessoas que são traumatizadas, literalmente, porque alguém um dia fez uma maquiagem muito branca ou muito escura, ou ela em algum momento comprou uma base totalmente errada e passou alguma vergonha, sabe? Então, quando a gente está falando de base, a primeira coisa que a gente vai identificar nas nossas bases é o tom de pele da cliente. Se ela tem ali a pele mais clarinha ou muito clara, ela vai se encaixar nas nossas bases Ivory.
Então, a nomenclatura Ivory são pessoas que têm o tom de pele claro. As pessoas que têm ali a pele menos clara e levemente morena, a gente classifica ela com um tom de pele bege na nossa base. E aquelas que têm a pele morena escura ou negra, a gente classifica as nossas bases os tons de bronze. Manu, muitas vezes eu escuto que a pessoa fala assim para mim: ah, eu uso sempre a bege médio. Só que assim, a referência que ela tem é de uma outra marca. Ah, e da marca X eu uso a bege claro, a bege médio ou um bege escuro. É mais ou menos essa noção que elas têm de base, sabe? Só que para cada marca de base, a nomenclatura é diferente. O nome muda, o tom muda, o subtom muda. Então não tem como você conseguir. Ah, fulana usa a base da marca tal, ela usa a cor X. Ah, então para a Mary vai ser Y. Não, porque não são correspondentes, tá? Então você precisa encontrar o tom da base nossa Time Wise nela, esquece ao que ela usa. Você vai encontrar a partir dos nossos nomes, de tudo isso que eu estou ensinando aqui para vocês. Então, olhou para ela, achou que ela é mais clarinha? Você vai para os tons de Ivory. Se ela é média, você vai para os tons de bege. Se ela é mais negra, você vai ali para os tons de bronze. A faixa de cor, né, de tom de base mais difícil, vamos dizer assim, da gente conseguir identificar exatamente uma cor, são aquelas pessoas que elas estão ali do bege passando para o bronze, sabe? Que são as nossas bases, bege 200, 210, 220, aí vai para bronze 100, 110. Então, essa faixa de base, essa faixa de tom e subtom de pele de pessoas é a mais difícil, vamos dizer assim, de a gente encontrar ali o tom certinho. Porque às vezes a gente acha que ela tá uma bege, mas ela já tá uma bronze. Às vezes você acha que ela é uma bronze, mas na verdade ela tá uma bege. Então, é uma faixa ali que você vai pegando mais experiência na prática mesmo. Então, precisa praticar, precisa treinar o olhar. E como você vai fazer isso? Fazendo, né? Eu estou passando aqui a teoria para vocês, mas é a prática que vai te levar a se desenvolver aí na venda de base e te deixar cada vez mais expert nesse assunto, tá? Foi assim comigo e é assim com todo mundo, tá? Depois que a gente identificou ali, aí eu acho que ela é uma Ivory, eu acho que ela é uma bege ou uma bronze, a gente vai entender o subtom de pele dela, esse fundo. E nas nossas bases, eles são divididos em 3 subtons: quente, frio e neutro, tá? O frio, a pessoa que tem o subtom frio, ela vai estar, ó, com a nomenclatura do C na nossa base, que é de cool em inglês, que traduzindo para o português é frio, por isso que é a letra C. Então, a letra C nas nossas bases significa subtom frio. E quem são as pessoas que têm o subtom frio? São aquelas que ela fica facilmente vermelha quando ela toma sol, ela não se bronzeia e ela tende a ter ali o tom de pele igual o ano todo. Então, se a pessoa ela bronzeia, quando ela vai tomar um sol, ela só fica vermelha, ela só fica rosa, provavelmente o subtom dela seja frio. Se a pessoa ela fica facilmente bronzeada, sem ficar vermelha, aquela que pega a cor fácil, o tom de pele dela tende a mudar. No verão, ela tá uma cor bem mais bronzeada e no inverno ela fica um pouco mais clara. Provavelmente essa pessoa tem um subtom quente. E aí, nas nossas bases desse subtom, ele está representado pelo W, que é em inglês também, que vai estar como warm, em inglês, traduzindo para o português, significa quente, então representado pela letrinha W. E aquelas pessoas que ela, quando toma sol, eu, por exemplo, ó, eu tô bem bronzeadinha, que eu fiz um bronze essa semana, eu tomei o sol. Eu fico rosa, tá vendo? Se eu tomar sol uma vez, eu vou ficar assim, ó, rosa, vermelha. Se eu vou insistindo ali, tomando sol com frequência, eu vou pegando um bronzeado, mas eu não deixo de ficar com esse fundinho rosa.
né? Então, o tom de pele, ele é neutro. É se ela tomar sol, ela até fica vermelha, ela fica vermelha rosada, mas se ela insistir no bronze, ela vai pegando ali uma cor. Então, essas pessoas são as que têm o fundo, o subtom de pele neutro, que é o meu caso. Eu vou até colocar a minha imagem aqui, ó, para tentar mostrar para vocês. Deixa eu desligar. Para ver se dá para perceber que aqui, ó, é vermelhinho, tá vendo, ó? Você consegue ver que eu tô vermelha quando eu coloco o dedo. É esse rosa que fica depois de você tomar sol, pegar um bronzeado. Então, normalmente as pessoas que têm esse tipo de bronzeamento, elas vão ser um subtom neutro, tá? Então, por isso que é tão complexo ali você achar uma base específica. A gente existe, né, na questão aí da maquiagem, outras técnicas para identificar o subtom. A mais conhecida e a mais usada é essa que eu mostrei para vocês do bronzeamento. Mas existem outras, como por exemplo, quando você olha as suas veias aqui, cada um de nós tem uma coloração, uma cor de veia. E como você vai olhar isso daqui? Na luz natural, né? Então, durante o dia, assim, com uma boa luminosidade, você consegue identificar aqui quais são as cores. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Mas eu, por exemplo, aqui, as minhas veias, eu tenho elas roxas, azuladas e esverdeadas. Então, ó, aqui, veias azuladas e esverdeadas, tá vendo? Que entra aqui no neutro. Aí, existem pessoas que têm só veias azuis arroxeadas, ela não tem veias esverdeadas. Então, essas pessoas, elas tendem a ter o subtom de pele fria. E aquelas que têm veias amarronzadas são as pessoas que tendem a ter o subtom quente. Então, essa coloração aqui das veias, especificamente aqui no pulso, que é um lugar que a gente consegue visualizar bastante, ela vai também te ajudar a identificar qual seria o subtom de pele da sua cliente. Outra forma é a questão de você identificar quais são os tipos de bijuteria que ela normalmente usa, que ela se gosta mais? Se é uma bijuteria prata ou uma bijuteria em tons dourados. Por quê? Quem tende a ter o fundo de pele quente, o subtom quente, ela harmoniza, fica melhor, mais bonito, mais harmônico com bijuterias, acessórios dourados. Quem tende a ter o subtom de pele frio, ela fica mais bonita, harmoniza melhor os acessórios pratas. E tem as neutras, que elas vão ficar bem tanto com o dourado quanto com o prateado, que fica ali mais ou menos igual, sabe? Então, essas seriam as neutras. Então, existem essas três formas aí de você poder identificar com a sua cliente qual é o subtom dela, tá? Por falar nisso, eu estou aqui sem base hoje, sem nada na cara, porque eu quero fazer aqui algumas coisas na prática com vocês, tá? Então, aqui, ó, nessa imagem agora, a gente tem uma ilustração de tons de pele claro e os subtons quente, frio, neutro e quente. Os tons de pele médio, só que com variação do subtom, frio, neutro e quente. E as bronzes também, as pessoas mais morenas escuras. Você consegue perceber a diferença entre elas? Elas todas aqui, ó, são claras. Só que essa tem o fundo frio, que é mais branquinho, mais rosadinho. A neutra, ela normalmente, não é uma regra, mas eu percebo que elas normalmente têm um fundo um pouco mais rosa do que amareladinho, tá? E as quentes, elas têm já esse fundo de pele mais amarelado, mais bronzeado ou até alaranjado, como é um pouco aqui no tom escuro, tá vendo? Então, todas as
Os tons, claro, médios e escuros, eles têm essa variação de subtom de frio, quente e neutro. Por isso que é tão difícil e complexo de você conseguir encaixar a base perfeitamente. E por isso que a nossa base é a mais vendida do Brasil, porque ela tem essas variações dentro dos tons de pele, tá? Só que, quais são os diferenciais da nossa base? Por que que a nossa cliente, ela deve escolher a nossa base e não a da concorrente? Então, o primeiro requisito é esse, que ela é a base mais vendida do Brasil. Mary Kay é a marca do Brasil que mais vende base. Então, se ela é a mais vendida, é porque ela é muito boa, né? Então, isso já é um motivo ali para as pessoas quererem. Ah, eu quero a mais vendida. Se está todo mundo comprando essa, é porque ela é boa, entende? E aí, o que que ela tem, tecnicamente falando, os diferenciais? Eu trouxe aqui para vocês. Ela tem a tecnologia IntelliMatch. O que que é isso? Essa tecnologia, que foi desenvolvida à base, capturou mais de 1.000 mulheres ao redor do mundo, descobrindo mais de 3.000 variações na região da testa, bochecha e colo. Então, essa diversidade guiou o desenvolvimento de cada cor. Então, a Mary Kay, ela buscou aí capturar tons de pele de mais de 1.000 mulheres ao redor do mundo. Então, pensa a variedade de imagens, de tons e subtons de pele que foram aí usadas para desenvolver todas essas cores de base. Então, a gente tem uma tecnologia, um desenvolvimento muito sólido da nossa base, né? Todo o estudo que foi feito para desenvolver e chegar nessas 28 cores. Inclusive, a Merck, ela não tinha 28, ela só tinha 26. Eu acho que há uns 2 anos apenas é que aí ela acrescentou mais 2 cores ainda. Ela acrescentou a mais clara de todas, que é a nossa Ivory C100, e a mais escura de todas, que é a nossa bronze C180. Então, esses dois extremos, a nossa marca ainda não tinha, mas vendo a necessidade de pessoas que ainda tinham uma pele mais clarinha ainda, e algumas que tinham uma pele mais escura ainda, ela ainda trouxe e desenvolveu essas últimas 2 cores que completam aí o nosso portfólio de 28 cores. Ela tem o acabamento mate, com até 12 horas de controle de oleosidade. Então, ela contém umas microesferas especiais que ajudam a absorver a oleosidade da nossa pele. Ela tem um acabamento impecável, gente. Ela tem um acabamento natural. A palavra que a gente mais escuta quando a gente vai em parcerias, que as pessoas, clientes novas, que a gente está conhecendo, elas estão descobrindo a nossa base, a palavra que a gente mais escuta é isso, que ela fica natural. Apesar dela ter uma ótima cobertura, possibilitar a construção de camadas, então quem quer ali um reboco que a gente fala, que é aquela cobertura mais alta, ela pode construir camadas, ainda assim ela fica uma base com naturalidade. E hoje, o que é chique na maquiagem? O que está em alta na maquiagem? São as maquiagens com mais naturalidade, não é aquele reboco, né? Aquele reboco que a gente fala, a gente vai usar mais para quê? Para uma festa, um evento, talvez, que você quer aí uma cobertura mega power. Mas para o nosso dia a dia, o natural é mais chique, é mais elegante e valoriza a beleza da mulher. E ela tem esse aspecto mate, sequinho, só que não é aquele mate seco, que esturrica a nossa pele. E tudo que é muito mate, ela vai o quê? Marcar as nossas linhas de expressão. Craquela, principalmente nessa região aqui, ó, que é muito sensível, muito fininha. Então, a nossa base, ela é perfeita, perfeita para todos os tipos de pele.
desde as mais jovens, que não tem ali nenhuma ruguinha ainda, até as mais velhas, as pessoas idosas, que já têm bastante flacidez, bastante linhas de expressão na pele, porque ela não vai ficar marcando, tá? Então, tudo que é muito mate, que é tudo muito seco, marca mais as linhas de expressão e precisa de mais cuidado ainda na questão do skincare, na preparação dessa pele, certo? Então, ela é uma base maravilhosa também para quem tem a pele madura. E além de todas essas características que deixam aí essa maquiagem mais sofisticada, ela ainda tem dentro da sua composição o nosso complexo Time Wise 3D de cuidado com a pele. Então, enquanto a base estiver na nossa pele, ela vai estar agindo como um tratamento, porque ela tem na sua composição o resveratrol encapsulado, o peptídeo especial e a vitamina B3, também conhecido como niacinamida. Esses três ingredientes são ativos dermocosméticos que vão trabalhar nas camadas mais profundas da nossa pele, trazendo uma pele mais rejuvenescida, combatendo o envelhecimento acelerado da nossa pele e fazendo um tratamento para clareamento de manchas e do tom da pele. Então, enquanto ela estiver na sua pele, ela vai estar agindo como um tratamento. Sabe aquela história de que usar maquiagem estraga a pele, que provavelmente você já ouviu, ou alguma cliente sua já vai ter ouvido? Isso é lá no passado, que a gente não tinha tecnologia e tudo mais. A nossa base é muito pelo contrário. Quanto mais você usar, mais tratamento você está colocando na sua pele, tá? Agora, se a pessoa usa uma base qualquer, uma base que não tem ali nenhum tipo de tratamento, uma base muito barata, o que que vai acontecer com a pele dela? Ela vai estar sim estragando a pele dela. Por quê? A nossa base e todos os nossos produtos de cuidados com a pele, eles são não comedogênicos. Nossa, Manu, o que que é esse palavrão? Não comedogênico significa que ela não obstrui os poros da nossa pele. Então, você pode colocar o quanto de produto, maquiagem você quiser, que a sua pele vai continuar respirando. O que acontece muitas vezes é que as pessoas compram bases baratas ou bases que são comedogênicas, que obstruem os poros, e aí a pele não respira, e depois de um dia ou no mesmo dia, o que que acontece? Começa a sair reações na pele, espinhas, manchas, lesões, por causa disso, porque a pele não respira com aquele produto. Isso vai entupindo os poros, deixando os poros ali com sujidades e ocasionando outros problemas de pele. Então, é muito importante você saber de todas essas informações para você mostrar para a sua cliente quais são os diferenciais da nossa base. Por que que ela merece ter a nossa base e não a outra, tá? Ela também é dermatologicamente testada, clinicamente testada contra irritação da pele e alergias. Não comedogênica, como eu disse, ela não obstrui os poros, a pele continua respirando. É apropriada para a pele sensível. Então, até que mesmo aquelas pessoas que têm mais sensibilidades ou até alergias a produtos de maquiagem, ela pode ser que com a nossa ela não apresente. E ela é livre de fragrâncias e de óleo, então não tem adição de óleo na sua composição. A pessoa não vai ficar ali com a pele mais oleosa por usar a nossa base, tá? Então são características que te fazem vender mais, porque te traz autoridade sobre o assunto. Mostra que se você conta tudo isso para sua cliente, você sabe do seu produto, você sabe o que você está ali apresentando de solução para ela, e isso te traz mais autoridade. Tendo mais autoridade, passa mais segurança para sua cliente, passando mais segurança, você vende mais, tá? Então, leiam essas palavrinhas, decorem, falem do jeitinho de vocês, mas é importante falar sobre isso, seja pessoalmente, seja nas suas redes sociais, tá? E essa base Timewise, ela é uma base que foi relançada há alguns anos atrás, porém, muitas pessoas, elas ainda têm essa base antiga aqui, ó, que é essa embalagem rosinha que eu tô mostrando aqui, ó.
Essa base é a versão anterior dessa que a gente trabalha hoje. Então, nós temos essa tabelinha de conversão. Por quê? Porque antes ela não tinha todas essas variações aí de subtom de pele. Então, tem cores que foram adicionadas novas. Por exemplo, aqui, ó, a Ivory 7. Quem usava a Ivory 7 ou a Beige 3, ela vai usar agora a Beige C110. Quem usava a Beige 5 ou a Beige 6, pode ser que ela use agora a Beige W160 ou aqui, ó, Beige W180 ou Beige N190. Então, teve um aumento, né, nessa variação de subtom. Então, quando a cliente vem para você e falar, eu usava a Beige 7, você vai nessa tabelinha e verifica qual seria a correspondência. Quando tem esse caso de ter mais de uma possibilidade, você conta com a minha ajuda e aí você vai me falar, Manu, estou com uma cliente que ela usava Beige 6. Qual que será que vai ser a dela agora? Eu não tenho como testar nela. O que que você vai fazer? Me mandar uma foto, pedir uma foto dela, me mandar, que aí pela foto a gente consegue identificar se ela seria uma bege 190 ou uma bege 160, tá? Mas aqui, essa tabelinha é muito importante para você, consultora, consultor de beleza, ter aí salvo na sua galeria, porque você, com certeza, se você está trabalhando, se você está vendendo base, você vai encontrar aí clientes que usavam a versão anterior. E aí, a gente tem 28 tons pensados na pele das brasileiras. E aí você me fala, minha cliente não sabe a cor ainda, ela nunca usou a base da Mary Kay. E agora? Como que eu vou vender base para ela se eu não sei, eu não tenho provadores e aquilo? Meu Deus, a consultora trava. A consultora para de falar de base, ela não vende base porque ela acha que ela não tem condições, capacidade ou conhecimento suficiente para fazer essa venda, tá? E aí eu quero te dizer aqui, pelo amor de Deus, as mulheres estão precisando da nossa base. Elas, justamente por elas ainda não saberem a cor delas, nunca terem usado, é que elas precisam de nós, consultora de beleza, para ajudá-las. E como a gente começa ajudando essas mulheres? A primeira coisa que a gente tem é a nossa ferramenta do quiz da base, que é uma tecnologia que a nossa empresa desenvolveu para nós, consultoras de beleza, para ajudar a nossa cliente a identificar o tom de pele dela, baseado naquela técnica do bronzeamento que eu falei para vocês, tá? Então, esse daqui, ó, é o link da nossa base. Então, eu vou compartilhar aqui, vou parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar uma outra tela com vocês. Que é essa aqui, ó. Quando você compartilha o link do quiz da base para sua cliente, ela vai cair nessa página aqui e ela vai clicar aqui, ó. Descubra o seu tom. A hora que ela clicar aqui, a primeira pergunta vai ser: qual tom de pele é mais parecido com o seu? Então, a Merck traz aqui, ó, algumas fotos, tá vendo? E olhando para essas fotos, ela vai identificar qual que ela se assemelha, que ela acha que ela é, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a minha, essa daqui. Claro que agora eu tô um pouquinho mais bronzeada, mas eu ainda tô aqui, ó. Eu não sou tão moreninha assim. Eu tô nessa transição aqui. Então, eu seleciono essa foto aqui. E aí, ela vai fazer aquela perguntinha em relação ao bronzeamento, que como, né, quando você se bronzeia, a tendência da sua pele é ficar bronzeada com facilidade, sem vermelhidão? Depende da exposição, já que às vezes bronzeia, às vezes não. Ou ela fica avermelhada e queima com facilidade. No meu caso, eu tô aqui, ó, nesse meio, certo? Porque dependendo da exposição, se eu insistir ali, tomar o sol mais vezes,
eu vou pegando um bronzeado. Então, eu seleciono essa opção. Aí, ela vai me dar aqui, ó, dois tons de base diferente. E ela pergunta, qual dos tons mais se assemelha à sua pele? Então, aqui, essa aqui, ela puxa um pouco mais para o amarelado. Essa puxa um pouquinho mais para o rosadinho. Então, como eu vejo que eu sou meio rosa, principalmente aqui, se eu fosse olhar só pelo meu rosto, eu poderia falar que eu sou mais amarelinha. Só que quando eu olho como um todo aqui, o colo, pescoço e rosto, essa parte minha tem muito o rosa. Então, se eu fosse só por aqui, eu até colocaria essa segunda. Mas quando eu olho isso aqui, eu vejo esse rosa. Então, eu seleciono essa da esquerda. E aí ele pergunta qual o tipo de cobertura mais te agrada. E aí a cliente vai colocar ali a que ela quer. Eu não quero nem tão leve e também não precisa ser tão alta. Eu quero uma cobertura média. E aí, ele ainda pergunta: a make perfeita para você é uma make glow, que deixa a pele radiante, fresh e com brilho? Não gosto disso. Por quê? Porque eu tenho a pele mais mista oleosa, então eu não gosto de coisas brilhando, tá? Uma make natural, leve, sequinha, aveludada, isso me interessa. Ou com tudo que tenho direito, pele super coberta, impecável, com contorno, iluminação e cores. Então, aqui ela vai identificar qual é o gosto de make dela. Vou colocar essa natural. E aí, ele vai trazer aqui pra gente o quiz. Eu acho que deu um erro aqui. Vamos ver. Hum, acho que deu um erro. Deixa eu fazer de novo aqui ao vivo com você. Vou selecionar as mesmas coisas, depende da exposição. Me identifico mais com essa cobertura média e vou colocar natural. E aqui, ó, ela traz para mim o resultado dessas minhas respostas. Então, ela me dá aqui a base Ivory N160, que é justamente a que eu uso. Ela dá também a sugestão da base Et Play, que seria a cor Light to Medium, e ela dá também a cor do pó acetinado. Então, aqui, ó, ela já traz toda a explicação dos produtos de cada um deles também, tá? E você ainda pode saber mais aqui, ó, sobre cada um dos produtos. Então, é essa página aqui que a cliente no final vai dar o print para que você possa ajudá-la a descobrir qual é a base dela. Então, por aqui, por esse quiz, a gente já tem 90% de assertividade. Então, isso daqui já é um norte para a gente. Então, quando você tiver uma cliente que quer comprar a base, mas você não sabe identificar qual é o tom, você não tem ali como estar com ela presencialmente para testar, você não tem os provadores, é isso aqui que você vai fazer com ela a primeira coisa. Você vai compartilhar esse esse quiz da base para ela fazer para você e mandar o print para você ver qual foi o resultado, tá? Agora eu vou compartilhar de novo. Então, não tenha medo, tá? Não tenha medo. A cliente que é base, você não sabe ali o tom dela, comemora, agradece a Deus por essa cliente e bora vender base para ela. Depois que você fizer o quiz da base, você vai também pedir uma foto dela. Por quê? Porque, modéstia à parte, eu aqui, a sua diretora, diretora da nossa unidade, eu já desenvolvi uma assertividade pela foto. Na época, a minha diretora me ajudou, e até hoje eu conto com a opinião dela também, para que a gente consiga identificar a cor da base somente pela foto, tá? Então, além de mandar o quiz da base para sua cliente, quando você está com o resultado do quiz, você vai pedir a foto para ela, para que
com a foto, a gente consiga chegar no consenso da cor da base dela. Mas essa foto é uma foto qualquer, Manu? Não. É uma foto que precisa ser sem maquiagem, sem nada. Ela precisa tirar uma foto que pegue aqui do colo para cima, porque se ela pega só o rosto, a gente pode identificar a cor da base dela somente pelo rosto e dar essa diferença como eu tenho aqui. Tem pessoas que têm essa diferença maior ou menor, então por isso que a foto precisa ser daqui para cima para a gente olhar como um todo, o rosto, o pescoço e o colo, e identificar um tom de base que vai harmonizar com tudo isso daqui para que ela não fique, sabe aquelas pessoas que compram a base só pela cor do rosto, e aí ela fica assim, ó, amarela aqui e rosa daqui para baixo. Isso fica feio. Então a gente precisa ajudar ela a encontrar um tom que fique harmônico aqui como um todo, colo, pescoço e o rosto. E essa foto, ela precisa, por exemplo, aqui, ó, eu tô de frente com a minha janela. Então precisa ser de frente com a luminosidade, com a claridade. Não é no sol. Eu preciso estar com o meu rosto totalmente aqui, assim, sem sombra, né? Com aquela iluminação natural. Então, com essa foto específica desse jeito, a gente consegue ser assertiva e te ajudar a vender base, mesmo sem você ter provador, mesmo sem você ter ainda experiência na prática ou experiência de fotos, tá? Eu tenho aqui, a gente tem a nossa maravilhosa Patrícia, a Paty, que é uma consultora da nossa unidade lá de Pernambuco, que inclusive está arrasando na venda de bases. Ela já bateu ali as 30 bases dela, já conquistou um dos presentes da Diri, e ela foi vendendo base dessa forma, pelo quiz e com fotos que ela mandava para mim. Hoje, ela já tem ali um olhar bem mais apurado, então ela também consegue já falar qual é o tipo qual é o tom de base que ela vai vender para cliente, mas ela sempre conta ali também com a minha opinião para ajudar a ser mais assertiva e ela vende base super bem, não tem problema nenhum. Então, não deixe que a sua mente trave você na hora de vender uma base, porque você ainda não tem provador, não sabe isso e aquilo. É para isso que nós estamos aqui, diretora e iniciadora, as pessoas que já têm mais experiência, para te auxiliar nessa caminhada, tá bom? E agora eu vou mostrar aqui para você como que a gente vai testar base. Quando a gente vai testar base na prática, como que a gente faz? Então, primeira coisa, chacoalha sempre a base. Sempre que for usar, seja para testar, ensina a sua cliente. Por quê? Porque quando a base fica parada, os ingredientes aqui podem se separar. E aí, às vezes, a cliente tem aquela experiência assim, nossa, mas a minha base está no finalzinho, mas ela está tão diferente. Por quê? Porque você, às vezes, não faz a agitação, a mistura de todos os ingredientes que tem aqui, e às vezes no final fica mais pigmento, menos pigmento, ela fica mais aguada, mais líquida ou mais grossa, tá? Então é importante sempre agitar. Quando você vai experimentar, você vai pegar uma pequena quantidade, ó. Só um pequitiquinho de pedacinho. E aí você vai aplicar onde? É no rosto, gente. Não existe testar base no braço, na mão, não. Você sempre precisa testar base no rosto das pessoas. E não só no rosto, mas descendo aqui para o pescoço, para você encontrar uma base que vai harmonizar com esse todo. As nossas bases, lembra que ela tem aquela tecnologia IntelliMatch, que é aquela tecnologia que vai se adaptando ao tom da pele. Então, vou colocar aqui a minha luz mais próxima. Então, você vai aplicar a base aqui, ó. E ela vai ficar de uma cor, ó. E você arrasta aqui para o pescoço, ó. A hora que você aplica, ela fica um tom. Depois ela vai secando, ela vai se adaptando um pouco ali ao tom de pele.
e ela vai chegar na cor que ela vai ficar. Tô tentando ajustar a luz aqui. Ó. Você consegue perceber que a base ela vai praticamente sumindo? Sem considerar que aqui, ó, eu tô mais bronzeada. Então, talvez eu teria que já, por estar mais bronzeada, subir o tom da minha base, tá? Mas quando a gente coloca ela aqui, ó, ela praticamente some com o meu rosto aqui, o pescoço, certo? Eu vou colocar um outro tom de base aqui. Essa que eu passei é a Ivory N160, que é a que eu uso e é a que eu gosto. É a primeira vez que eu faço o bronzeamento, tá? Então, eu tô mais bronzeada aqui mesmo. E mais bronzeada, talvez a Beige 150, ela vai ficar mais próximo dessa cor que eu tô aqui. Eu vou pegar essa outra aqui, vou aplicar desse lado, e ela é a Ivory N140. Mas olha, a hora que eu passo ela aqui, a gente já consegue perceber a diferença. Ela é um pouco mais clarinha, só que o que que acontece? Não é só por ela ser um pouquinho mais clara, mas ela tem um fundo um pouquinho mais amarelo quando comparada com essa, que é a Ivory 160. Eu vou colocar aqui um pouquinho mais na minha mão, que eu acho que vai ficar mais fácil para eu mostrar para vocês. Oi, Manu. Foi claro? Aproveitando que você parou um pouquinho aí, eu fiz aquele quiz da base, aí deu para mim a C220. Só que eu acho que a 220 vai ficar muito escura. Para Eu você. acho que seria a C180, porque eu sou o tipo de pessoa que bronzeia e fica avermelhada, então é a cold mesmo, né? É a C. Porém, a 220 eu acho que fica muito escura. Eu não tenho ela ainda. A base, a C, ela é fria. A fria é aquelas pessoas que elas não ficam bronzeadas. Elas só ficam vermelhas e tendem a ter a mesma tom de pele o ano todo. Então, se você bronzeia, mas vai ficando ali vermelha, se você insistir em tomar sol ali todo dia um pouquinho, você vai bronzeando, mas fica aquele bronzeado meio rosadinho, você tá num tom neutro, entende? Do subtom neutro. Entendi. Não, mas eu fico, quando eu bronzeio, fica avermelhada e depois fica bronzeada mesmo, sabe? Sim. Fica escura. Eu tenho uma pele boa para bronzear e pego bronzeado rápido. Então, ou você vai estar mais na bronze, talvez Neutra, uma 190. uma C190, Uma bege 190, que é um neutro. bege Para 190. amanhã, manda uma foto sua sem maquiagem para mim. Ah, cedinho eu mando para você. E aí Ou eu quando eu te tomar ajudo. banho, agora que eu tirar a maquiagem, aí eu mando. Tá bom. Porque às vezes, sabe o que dá diferença? Naquela primeira foto que você tem que identificar, olhar ali qual é aquela pessoa que você mais se parece. Às vezes você acha que você se parece uma, só que ela é mais bronzeada, na verdade, que você. Se você repetir o teste, coloca uma mais clara e vê qual é a base que ela vai dar para você. Hum, entendi. É porque Também. o tom que eu coloco ali é sempre daquela. Acho que mas eu coloco mais pelo tom da base que ela está usando. Nem é tanto pela cor da pele dela. É uma meia japonesa. Eu não coloco a negra porque não vai dar certo, vai ficar muito escuro para mim. Porque eu É, tenho a pele meio amarelada, sabe?
eu sou um moreno, mas com a pele meio amarelada. É Uhum. esquisito, né? Não é uma coisa estranha. Mas, enfim. Aí, ó, tem aqui, a gente tem quer ver, deixa eu- uma meio japonesa. Isso, uma meia japonesa. Eu acho que é na segunda fileira a primeira. Mostra o tamanho da missão do projeto. A ideia é que Isso. Considerando que aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Ai, meu Deus, espera aí. Calma aí, one moment, please. Espera aí, deixa eu só sair daqui do barulho. É, essa primeira aí, ó, a primeira do seu lado esquerdo. Essa aqui? De cima para baixo, a primeira lá em cima, do lado esquerdo. Direito. Essa? É isso. Essa. É. Eu acho que vou colocar o tom abaixo. A mais baixa. Mais baixo você fala mais clara? É. Vou fazer aqui com você para ver. Ah lá, Essa que você me ela apontou é deu, porque ó, ela deu a bege 190, tá vendo? beijo 190. Eu falei para você. Às vezes, é só esse ajuste naquela primeira pergunta, que é a imagem daquelas pessoinhas lá. Aí, se Uhum. fala, aí eu acho que ela não é tão bronzeada assim. Vou colocar uma foto que é uma modelo um tom mais claro. E aí talvez já chegue ali exatamente na cor mesmo. O verde 190, né? Mas amanhã me manda ainda assim, por favor, a sua foto, que aí a gente bate o martelo. Tá. Eu tenho uma colega minha que trabalha comigo, ela tá para pedir uma base também, porque assim, ela usava, eu acho que a C180, eu acho. E de repente a base ficou clara, mas eu acho que é porque ela não tomou sol e enfim, a pele muda de tom, né? De um período para o outro, né? Se ela Mas, usava uma base bege 180, ela tem o fundo quente. O fundo quente, ela bronzeia fácil. Então, normalmente no verão, a base ela tem que ser uma cor mais escura e no inverno mais clara. Por quê? Porque a pele fica sim, mais molhada. foi isso que eu falei para ela. É. Porque assim, por mais que esteja calor, assim, ela fica o dia inteiro no ar-condicionado, então não pega muito sol, vai embora. Então, eu acho que a pele dela acabou perdendo um pouco ali a melanina ali, sabe? Às vezes, quando ela estava usando ou quando ela experimentou a primeira vez, ela estava mais bronzeada e agora ela não está tanto. Então, a É base está isso mais. mesmo, que ela tinha ido para a praia. Ah, então, é outra base. Essas pessoas que elas têm esse fundo de pele quente, ou se ela é daquelas que ela toma sol mesmo assim no verão, provavelmente ela tem que ter dois tons de base. Uma um pouco mais escura, que vai ser ali no período que ela vai estar mais bronzeada, que ela vai estar pegando piscina, praia, enfim. E a outra que ela vai usar no inverno, onde ela não vai estar ali tanto exposta ao sol e a pele dela tende a ficar um pouco mais clara. Uhum, entendi. E é Entendi. muito feio, gente. A gente tá bronzeada, você vê a pessoa que tá assim, toda bronzeada com a base mais clara. Ah, Ou eu vi isso numa entrevista só cortando um pouquinho aqui, eu vi naquele É de Casa, no encontro da Fátima lá, que agora é Patrícia Poeta. Ela foi entrevistar uma mulher e assim, ela é bem clara e a base dela estava toda amarela. Então, quando ela virava o rosto, dava para ver a diferença entre o pescoço e o rosto. Assim, ai, tava muito feio. Eu falei, gente, eu nunca quero fazer isso. Tava é o muito feio. lugar onde eu mais vejo essas coisas. E aí eu penso, eu falo, meu Deus, o maquiador é um maquiador profissional, trabalha ali com um monte de celebridades. Como é que ele me faz um negócio desse, né? Então, tava feio, feio. Eu não sei se foi ela mesma que se maquiou, né, para ir para entrevista. Nossa, mas tava bem visível, cara, muito visível, muito Eu já feio. vi muito, né? Principalmente na televisão. Às vezes a pessoa passa a base até aqui.
Aí fica, dá para ver certinho a divisão, que aqui a base tá uma cor mais escura ou mais clara que aqui. Então, assim, são detalhes que você entendendo e você ensinando a sua cliente, isso vai te trazer autoridade, confiança, e ela vai gostar de ter todo esse direcionamento, porque é esse o nosso trabalho, né? Essa consultoria não é só vender o produto para ela. Não, é explicar para ela, é ensinar ela a usar, é dar essas dicas, esses detalhes mesmo que faz toda a diferença no nosso atendimento, que não somos aí simplesmente uma vendedora de produtos, né? Sim, sim. Ó, aqui eu não sei se vai dar para ver, porque a luz tem hora que não sei se ela ajuda ou ela atrapalha, mas eu tô com dois tons de base aqui. Essa é a 140 e essa é a 160. Ivory, 140 e 160. Dá para perceber que essa aqui ela fica mais amarelada do que essa? Não dá, Manu, não dá. É porque acho que você apagou a luz e ficou um pouquinho pior. Eu acho que teria que ser com a luz acesa. Peraí. Ok? Deixa eu ver. Só se você tirasse a imagem, aí daria para ver a imagem, sabe, do... Parar de compartilhar. É. Ó, mesmo assim. Ah, tá. Deu uma melhorada. Então, assim, a gente tem essa variação de tom e subtom e que vai fazer a diferença ali na pele da pessoa. Então, ou ela vai ficar mais bronzeada, amarelada, ou mais rosada, ou uma neutra. Então, por isso que é importante a gente testar como um todo aqui e no pescoço, tá? Aqui eu trouxe para vocês umas dicas de bases para você começar a construir o seu provador, né? Você ter aí bases que são assim meio coringas, mais vendidas, para que você comece a construir o seu provador de bases. Ninguém começa comprando as 28 cores para ter o seu provador. Não, começa ali com algumas opções. Aqui eu trouxe, tem 11 opções. Então, 3 tons de base das Ívores, 4 tons da bege e 3 tons ali da bronze, tá? Então, se você vai investir aí nos seus provadores, não tem, né, o dinheiro para investir em tudo, começa com essas daqui. Ah, e dessas daqui ainda, Manu, não consigo investir em todas. Aí dessas aqui a gente enxuga um pouquinho mais. Mas a partir de algumas específicas e mais vendidas, você começa a ter aí uma noção. A hora que você experimenta na cliente, você já vai ver. Essa daqui acho que ela tá clara, tem que ser um tom mais claro. Ou esse daqui está muito amarelo, precisa ser um tom um pouco mais rosado, sabe? Isso vai te ajudar a ter aí a treinar esse olhar, a bater o olho hoje e falar, eu acho que essa é tal base. E é esses provadores que vão te trazer esse desenvolvimento para as suas clientes também, tá? Então, nós temos o quiz da base como ferramenta, vocês têm o meu suporte como ferramenta e os provadores, que é, sim, importante toda consultora de beleza começar a construir o seu provador de base, que é o produto mais vendido do Brasil. Uma base dessa que você abre investimento para teste, em quantas pessoas você vai conseguir testar ela? Ela até vence e você não acabou com ela ainda de teste, entendeu? Então, é um investimento que vai te trazer ali um retorno, às vezes a curto prazo, tá? Principalmente se você é inteligente e aproveita as promoções dos produtos, que você vai pagar mais barato por esse investimento, então o retorno vai ser aí mais rápido também. E aí, eu trouxe aqui para vocês os tipos de cobertura que a gente tem de acordo com a ferramenta que a gente utiliza. Ah, eu não tinha me atentado que esse daqui ele não tem mais. Ó, esse pincel aqui, ele não existe mais no nosso portfólio, tá? Mas eu vou falar desses outros dois aqui. Então, nós temos a esponjinha de maquiagem, tá? Que ela é uma ferramenta que vai trazer uma cobertura um pouco mais leve, tá? Então, ela tem esse design que foi desenvolvido
para ser super versátil, ideal para aplicar ou esfumar a base aí no rosto todo, obtendo uma cobertura mais levinha. Esse tipo de ferramenta que é a esponjinha, como é que a gente tem que utilizar? A primeira coisa é que você nunca utiliza ela seca, do jeito que você pega e você vai utilizar. Não. Você precisa colocar ela embaixo da água e ir apertando. Você vai apertando embaixo da torneira e aí você vai perceber que ela vai inflando, ela vai quase que dobra de tamanho, porque ela vai absorvendo água. Quando ela está absorvendo essa água como um todo, por toda ela, que você percebe que ela incha completamente, é o ponto que ela está ok. Aí você vai fazer o quê? Você vai apertar para tirar todo o excesso de água dela, e ainda assim você aperta numa toalhinha ou num pouquinho de papel higiênico para garantir que não fique excesso de água. Porque se ela estiver seca, ela não vai ficar boa, ela vai absorver muita base, ela vai deixar o acabamento da base ruim, e se ela estiver molhada demais, ela também não vai dar certo. Ela vai deixar isso uma cobertura muito levinha, não vai aderir na pele. É como se você estivesse misturando a base com água. A água está em excesso aqui, tá? Então, esse é a forma correta de você utilizar essa ferramenta. Seja a nossa Merkei ou qualquer outra, é essa forma de utilização da esponjinha. E ela tem Entendi. formato anatômico que, ó, encaixa, tá vendo essa pontinha aqui maiorzinha? Quando você dá uma apertadinha, ó, ela encaixa certinho aqui, ó, essa parte, nos cantinhos que a gente tem de nariz aqui, ó. Então, ela é desenvolvida com esse design justamente para isso. Essa parte mais retinha, ela é ótima para essas regiões maiores, tá vendo? Como testa, você não usa essa parte aqui, pontinha aqui. Aqui nessas regiões maiores, você usa a bundinha dela. E essa menorzinha nesses cantinhos aqui mais fundos de difícil acesso, certo? Certo. Tem alguma dúvida, Cláudia, em relação a ela? Não, não, não. Eu já imaginava que fosse assim mesmo. Certo. Agora, a gente tem também a nossa ferramenta, que é o nosso pincel de base, tá? Esse é um pincel kabuki, a gente chama ele na maquiagem de kabuki, que é o pincel que tem esse topo reto. Todas as cerdas, elas são assim do mesmo tamanho, só que esse daqui, ele tem esse design meio chanfrado. Ele não é um pincel que o corte dele é reto. Ele tem ali o mesmo tamanho, tipo assim, aqui é tudo do mesmo tamanho, só que o corte é meio chanfradinho. Dá para perceber? Que não é um negócio cortado reto, ele tem Sim, uma. assim, eu tenho um desse. É, Inclusive, é muito bom. ele encaixa assim, ó, no nosso rosto. Essa partezinha mais alta sempre fica desse jeito aqui, ó. E não assim, tá vendo? A parte alta, ela sempre vai encaixar para a parte de cima da nossa pele. E com esse topo angular, você consegue atingir também diversas regiões, como aqui, ó, a área dos olhos. Tá vendo essa parte mais alta? Ó, ela encaixa também aqui na parte. Encaixa certinho, é. Exatamente. Aqui, ó, no nariz. Então, ele também traz essa praticidade e ele tem um efeito de cobertura mais de média para alta, dependendo da forma de aplicação que você faz com ele. E qual é a maravilha disso aqui? Você não precisa molhar, você não pode, na verdade, molhar o pincel para usar, é só a esponjinha que precisa fazer isso. O pincel não. E você não precisa ter esse trabalho de molhar. Então, você consegue fazer isso sem sujar a sua mão, porque você não vai ter contato aqui na parte onde vai o produto, a base. E, gente, esse pincel, ele é muito macio. Essas cerdinhas macias, você consegue aplicar a sua base com batidinhas, arrastadinhas ou arrastando, que eu vou mostrar que ele fica uma cobertura mais leve, mas sem marcar
Se você usar pincéis de outra marca, você vai ver que a hora que você passa aqui, fica aquele risco marcado da base. O nosso pincel, ele não deixa marcado. A pessoa consegue utilizar somente ele. Pode usar a esponjinha também para dar um acabamento. Eu gosto de usar a esponjinha para aplicar ali o corretivo, sabe? Mas, no geral, para dar aquele acabamento de tirar a marcação com a esponjinha, o nosso pincel, ele não precisa, porque ele é simplesmente perfeito. Então, eu trouxe aqui agora a parte prática para a gente fazer, que eu vou tentar fazer aqui junto com vocês. E eu quero mostrar os dois produtos, né? Então, a esponjinha que a gente usa molhada para aplicar a base e o pincel. Só que, além disso, eu vou trazer aqui para vocês o nosso corretivo Yellow, que ele teve aí o seu relançamento, tá? Nova fórmula, com vitamina E, que ajuda a hidratar e condicionar essa região, não craquela, de altíssima cobertura, para você ver a diferença de um lado que eu vou passar a base com corretivo e o outro sem. Então, primeira coisa, a gente vai precisar colocar ali uma quantidade muito pouquinha. Esse meu ainda é a versão antiga, tá? Ó, é uma quantidade mínima, porque ele é muito pigmentado e ele é de alta cobertura. Então, se você colocar muito produto, ó, se você colocar muito produto, o que que vai acontecer? Vai virar uma craca, uma nhaca, porque ele é um corretivo que tem aí uma texturinha um pouco mais densa. Então, se você colocar muito produto, você vai ficar aqui com excesso de produto, vai virar uma craca, vai craquelar, não vai dar certo. Aquele pouquinho de produto, eu vim aqui com o nosso pincel de corretivo, ó, e dando batidinhas, eu tô espalhando esse corretivo aqui. E olha essa diferença. Ó. Consegue perceber o quanto ele já tira aquela profundidade da olheira? Sim, ele é muito bom. Só que esse é o segredo, pouca quantidade, porque ele é bem de alta cobertura, ele é mais grossinho. Então, lembra, tudo que é mais grossinho, mais seco, ele vai marcar mais as linhas de expressão. Então, se você Sim, ensina a sua cliente a usar desse jeito, ela vai odiar o corretivo e vai falar que ele não presta. Mas, na verdade, é só uma questão de forma de ela utilizar, entendeu? Agora, se é uma região que você quer, por exemplo, nessa parte que é mais lisa da nossa pele, por exemplo, aqui eu tô com uma mancha de espinha. E é uma região que não tem assim, ó, linhas tanto, aí você pode colocar um pouco mais, tá vendo, ó? Ó. E aí ele cobre totalmente aquele vermelho que estava aqui. Então, para quem tem melasma, que se incomoda com a parte de manchas, esse corretivo é indicado porque ele vai cobrir esse melasma. E aí a gente vem, ó, eu tenho melasma aqui na testa também. A gente vai dando batidinhas e vai formar aqui uma camadinha desse corretivo antes de vir com a base. Então, esse corretivo Yellow, ele é sempre utilizado antes da base. Não pode, não tem como usar ele depois da base, tá? E, ó, você consegue ver as minhas manchinhas de melasma desse lado e desse lado, ó? sim, Ela some, ó. As manchinhas estão aqui. Desse lado, o corretivo já cobriu. Então, esse corretivo é perfeito para quem quer aí cuidar, neutralizar essas olheiras mais arroxeadas
E a esponjinha, ela pode ser usada também para fazer aquele aplique aqui, ó, do corretivo, tá? Yellow também. Agora, eu vou aplicar aqui a minha base de um lado com a esponjinha. E aí, o que que você pode fazer? Ai, Manu, tenho certo aplicar direto no rosto, aplica na esponjinha, no pincel, tanto faz. Se você vai aplicar direto no rosto, eu gosto de colocar assim, com uns pontinhos, tá vendo? Se você quiser aplicar na esponjinha, você distribui aqui, ó, tanto no pincel quanto na esponjinha, para ficar mais fácil na hora de você espalhar. E qual é a forma de utilizar com a esponjinha? Ó, batidinha. Você coloca e tira. Coloca e tira da sua pele. Tem gente que você vai ensinar, ela faz assim, ó, ela não tira a esponjinha da pele. Então, você tem que pegar de um lugar e colocar em outro, pegar de um lugar e colocar em outro, ó. Tá vendo? E aí, com batidinhas, você vai construindo e espalhando essa base por todo o seu rosto. Aplica aqui em cima, ó, com batidinhas. Aqui, com batidinhas, você vai aplicar, ó. Coloque e tira da pele, ó. E aí, quanto mais produto você coloca, maior vai sendo também um pouco da cobertura. Então, tem a ferramenta que ajuda aqui, ó, sempre arrasta para a raiz do cabelo, para não ficar aquela divisão certinha onde começa e termina. Aqui na orelha e aqui, ó. Tá vendo que dá diferença na hora que eu passei aqui, ó? Só a sujeirinha que tá aqui nessa esponjinha, a gente tem que descer ela aqui, ó. E como eu tô com essa diferença até aqui, ó, eu desço até aqui no meu colo, tá vendo? Fazendo esse movimento, Sim. para não ficar aquela divisão horrorosa de onde começa e termina a base aqui. E aqui nessa região aqui da olheira, eu gosto de colocar aqui na esponjinha, e aí você dá uma apertadinha nela aqui, ó, que ela vai entrar mais certinho ainda aqui, ó. E aí você vai dando batidinhas, ó. Pega bem aqui, ó, nesse cantinho interno. E dando batidinhas, você vai cobrir aqui, ó, no cantinho do nariz. Se você fizer esse movimento de arrastar a esponjinha, você vai estar tirando a base. Então, não pode, é batidinhas para você ir tirando de um lugar e colocando em outro, e você vai construindo a cobertura da sua base, tá? Então, essa é a forma de aplicar com a esponjinha. Agora, com o pincel, você pode aplicar da mesma forma. Você pode fazer pinguinhos aqui pelo rosto e depois você vir com o pincel espalhando. Se você for colocar no pincel a mesma coisa, ó, coloca a base aqui, mas vai distribuindo ela pelo pincel, ó. Sem colocar um monte num lugar concentrado, porque o que que vai acontecer? Esse monte vai entrar dentro da cerda do pincel e você perde produto, entende? Então, você coloca aqui distribuído, e aí o pincel ele vai te dar uma cobertura maior. Se você vai, ó, dando batidinhas, você já perceber que fica diferente a hora que eu comecei aplicando com a esponjinha? Ó, batidinhas. Ó, aqui, ó, ele encaixa certinho, dando batidinhas, ó. Você vai ter uma cobertura maior. Manu, não quero uma cobertura muito grande, ó. Batidinha, tá vendo?
Com batidinha, você vai espalhando essa base no pincel e ele vai te dar uma cobertura maior de base. Não quero, ó, é meio que umas batidinhas e arrastadinhas assim, ó, curtinha, tá vendo? Ó, leve arrastadinha, eu não tô arrastando, eu tô batendo e dando uma arrastadinha. Aqui, a gente precisa sempre arrastar. Quero. Qual que é o seu aí? Se a pessoa tiver de brinco, precisa fazer isso aqui para você pintar aqui também. E aqui no pescoço é a mesma coisa. Não precisa colocar mais produto. Só com a sujeirinha que está no pincel, você arrasta aqui. Só vou montar aqui, Cláudio, para não dar interferência. Aqui, ó, vou pegar mais um pouquinho de produto, sujar um pouquinho aqui e vir aqui, ó. Batidinhas e arrastadinhas, ó. Batidinhas. Precisa entrar bem aqui, ó, nesse cantinho. E aqui você já tem uma cobertura um pouco maior do que a desse lado. Consegue perceber essa diferença? Sim, dá para perceber, sim. Dá para perceber que está mais denso, né? E aqui Aham. mais natural. Agora, quero usar o pincel e ter uma cobertura mais leve, mais praticidade. Faz isso aqui. Ao invés de dar batidinhas, você vai arrastando a base e fazendo uma cobertura mais leve. Você coloca menos produto no pincel, só coloca ali a sujeirinha. E aí você vai mais arrastando, tá vendo? Uhum. E aí, quando você... Geralmente é assim que eu faço. Eu maqueio no caminho do trabalho e ali tem que ser tudo rapidinho, né? Então eu já coloco no pincel e vou esparramando. Isso. Então, Não quando dá para você faz fazer. esse movimento de arrastar, você consegue uma cobertura menor, mais suave, mais natural, só que também é preciso colocar menos produto. Mas mesmo assim, aquela cobertura mais alta que eu fiz, vocês viram que foi assim, pouco produto? Eu não coloquei um monte de produto, Sim, outra coisa, é verdade. né? E quando você quer uma cobertura mais suave ainda, você só desce assim, ó, e nem aperta, você só vai colocar aquela sujeirinha e você vai adicionando o produto se você quiser, Sim. porque ela tem uma cobertura muito, muito maravilhosa, tá? Então, nós temos aqui o nosso pincel, que é sensacional. Gente, vou falar para vocês. Não tem uma cliente que eu vou aplicar a base nela para mostrar, ensinar para ela, e eu aplico de um lado, e eu mostro essa versatilidade dela ter uma cobertura maior ou mais arrastando, uma coisa mais prática, que ela não vai ter que molhar ali a esponjinha e tal, que ela não leve o pincel, porque ele é muito maravilhoso, ele traz essa praticidade para a maquiagem. E hoje as pessoas querem o quê? As coisas rápidas, né? Então, hoje, eu, Manu, vendo até mais o pincel do que a esponjinha. E aí tem consultora que olha para esse pincel e acha caro, um absurdo, imagina. E tem, viu, da nossa unidade, temos testemunhos. Eu lembro da Bela, tenho certeza que ela vai lembrar, e a gente falou essa semana. A gente foi na parceria, a gente vendeu os 3 que eu tinha lá pronta entrega, porque é muito maravilhoso. E aí ela ainda falou: Nossa, eu lembro que eu olhava para o pincel e falava: Meu Deus, R$ 60 um pincel, que absurdo. E hoje é o quê? A mentalidade. É você mostrar, você entender qual é o benefício, mostrar para sua cliente ainda na prática, porque nada supera ela experimentar, ela sentir essas cerdas macias no rosto dela, quando você não mostra, quando você não demonstra ali para ela, realmente é mais difícil você vender, porque ela vai achar, ela pode achar caro. Mas quando você tem a oportunidade de colocar isso aqui, gente, na pele dela, ela se encanta, porque olha esse aqui, ele é muito maciozinho, ó.
E são pincéis que duram o resto da vida, praticamente, tá? Então, esse daqui é o nosso pincel de aplicar corretivo, produto em creme, sombra também líquida em creme, tá? Ele também é um pincel de precisão. Então, se você quer aquela maquiagem que você vem aqui com o corretivo ou mesmo com a base, sabe? E faz o desenho certinho, ó, da sobrancelha, é esse pincel aqui de precisão que você usa. E a nossa esponjinha de base, que está em promoção para nós consultoras e consultores de beleza esse mês, tá? Então, temos essas três opções. Deixa eu compartilhar aqui de novo o treinamento. Eu vou compartilhar, mas eu quero mostrar para vocês um vídeo que vai trazer mais clareza ainda dessa diferença de acabamento e cobertura que a gente tem com a esponjinha, com o pincel e com a mão. Aquelas pessoas que falam que espalha a base com a mão. Por que que com a mão é o pior jeito? Porque você jamais vai conseguir uma cobertura aqui uniforme, bonita, um acabamento bonito. Você vai esquentar esse produto a hora que você passa aqui, então você já altera as características dele. Você deixa essa base, esse produto, a sua pele mais oleosa, porque você está transferindo a oleosidade da sua mão para a pele, certo? Então, esse vídeo aqui, ó, deixa eu pegar ele aqui para mostrar para vocês. Ó, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, né? Hum, aqui. Ô, Cláudia, fala para mim se está aparecendo aí uma tela com um vídeo. Tá aparecendo uma tela com um vaso. Isso, é o vídeo. Eu vou dar play nele, tá? Tá bom, Me avisa se ele está rodando para você. tá. Tá rodando? Tá. Beleza, então. O que que ela está fazendo aqui? Essa plaquetinha é como se fosse a nossa pele. Ela colocou três quantidades de base. Perceba que a quantidade é praticamente a mesma, né? Não é milimetricamente, mas é praticamente a mesma. E ali, o que que ela vai fazer? Ela vai aplicar com a esponjinha, com o pincel e com a mão em cima dessa superfície. Essa superfície, ela está ali similando a nossa pele. Presta atenção. Esponjinha, pincel e a mão. Hum. A diferença, né? Conseguiu ver? Sim. É muito legal. Esse vídeo eu achei muito sensacional, porque realmente dá para a gente visualizar essas diferenças que dá a aplicação da ferramenta, né? Então, quando a gente também tem esse conhecimento, a gente vai ali poder oferecer a melhor ferramenta para a nossa cliente. Lembrando sempre que os dois é o ideal, porque a esponjinha ela pode aplicar aqui o corretivo nessa região, seja o corretivo pêssego ou outro corretivo, ela pode dar, às vezes, algum acabamentozinho, né? Ou, para alguns dias, ela ter uma cobertura mais leve com a base e o pincel, ela ter uma cobertura, às vezes, um pouco maior, tá? Então, nós temos essas duas ferramentas hoje para compartilhar com as nossas clientes e que a gente precisa falar para elas, a gente precisa vender os benefícios dessas ferramentas, tá? Vou compartilhar aqui de novo o treinamento. Deixa eu ver. Peraí. Pronto.
Então, agora, o que a gente precisa da ação, né? Então, as clientes, elas precisam saber que a nossa base está na promoção, elas precisam conhecer a nossa base, quais são os benefícios, o porquê que a mulher, ela precisa ali da nossa base. Então, a primeira ferramenta que a gente tem é divulgação nas redes sociais. Vocês viram isso que eu fiz aqui com vocês? Tipo, eu maquiei metade primeiro e a outra metade não. Faça isso, você nem precisa falar nada, só de você tirar uma foto e mostrar a cobertura que a base traz, seja ela uma cobertura mais leve, que você é daquelas que gosta de cobertura mais leve, seja uma cobertura mais alta, mas fazer esses antes e depois seu é importante. Usar materiais que a gente tem lá no nosso grupo Material de Apoio, a gente compartilha muitos materiais. Hoje, inclusive, eu compartilhei teve, acho que uma consultora, a Ju, que compartilhou lá no grupo Material de Apoio algumas coisas, fotos da base, e eu ainda comentei, falei, amei, já postei no meu status. E eu vendi, teve uma cliente minha que mandou, respondeu o meu status, separa uma para mim, sabe? Então, as pessoas precisam saber, as pessoas precisam ver, as pessoas precisam saber que você vende Marquei, que você tem a base mais vendida do Brasil, e as ferramentas digitais são aí uma das formas de você vender, fazer a sua renda extra sem precisar aí estar presencialmente nos lugares, né? Então, posta todos os dias no status do WhatsApp, no seu Instagram e no Facebook materiais de divulgação da base, tá? Quer algum material específico da base? Pede para mim, pede no nosso grupo lá, material de apoio, que às vezes outras consultoras também têm, e a gente está ali para se ajudar, certo? Trabalhar o WhatsApp, essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta que mais a gente tem acesso hoje, o nosso celular. E aonde que estão as nossas clientes, onde a gente estreita ali mais o relacionamento com elas? É no WhatsApp. Então, lista, veja quais foram as clientes que já compraram a base com você e chama elas primeiro e conta para elas, fulana, estou passando aqui para te contar que a base que você usa está na promoção. Você quer aproveitar para repor a que você tem? Estou fazendo pedido amanhã. Posso pedir uma sua? Lista as clientes que ainda não compraram a base e manda mensagem para elas. Fala, fulana, já coloquei mensagem lá no grupo do WhatsApp, no nosso grupo da unidade, com mensagem de texto para você chamar as suas clientes. Mas nada supera você chamar ali do seu jeitinho. Bom dia, fulana. E aí, como é que estão as coisas, tal? Ela vai te responder e fala, fulana, a nossa base mais vendida do Brasil está na promoção. Eu lembrei que você ainda não chegou a comprar nenhuma comigo. Bora aproveitar a promoção para você poder experimentar essa base que é a queridinha do Brasil por causa disso, disso e daquilo. Você tem uma cobertura X ou Y com ela, enfim, falar dos benefícios, falar que você vai estar fazendo o seu pedido se ela já quer aproveitar. Se você falar com 10 clientes por dia, em 10 dias que nós temos até o final do mês, você vai ter falado com 100 pessoas. Então, qual é a meta de venda de base que você quer fechar o seu mês de março? A Diri deu um desafio de presente se você vender 30 bases, 50 bases ou 100 bases. Então, para cada um desses níveis tem um presente. Qual deles você vai querer? Qual deles você vai conquistar? Você precisa ter claro essa sua meta. Porque se você chama a sua cliente para falar da base, eu tenho certeza que você não vai vender só base, porque às vezes ela vai querer outras coisas e você vai mostrar para ela outros produtos que ela pode comprar junto, que eu vou mostrar aqui, e você vende mais do que só uma base. Às vezes você vai chamar ela para falar da base, ela não vai comprar base, mas ela vai te pedir outro produto que ela estava precisando, que ela estava querendo mandar mensagem para você, lembrando que ela tinha que mandar mensagem para você, mas na correria do dia a dia acaba passando. Quantas vezes a gente fica, gente, na cabeça, nossa, eu preciso marcar manicure, nossa, eu preciso marcar para tirar minha sobrancelha, nossa, eu preciso ligar para fulana para tal coisa, e a gente não liga. E aí, se a pessoa manda uma mensagem para você, você fala, nossa senhora, eu ia mesmo te mandar mensagem essa semana que eu precisava marcar meu horário, tal, tal, tal. Não é assim que acontece? É sim, Manu. É,
É complicado. Então, assim, as clientes, às vezes, elas só estão esperando você mandar uma mensagem para ela falar, eu quero, tá? E aonde você for, né? Por onde você for no caminho, fazer Mary Kay no caminho. Então, no seu trabalho, nos lugares que você vai, você falar de Mary Kay, falar que você é uma consultora de beleza Mary Kay, se ela já conhece a base da empresa, que é a base mais vendida do Brasil. Se ela não conhece, se ela gostaria de ter a oportunidade de conhecer, de começar a usar, porque a base vai fazer isso e aquilo pela pele dela. E aí você vai fazer o quiz da base ali com ela, vai mandar depois, vai pedir a minha ajuda. E você vai falando com as pessoas no caminho, no seu dia a dia, naquilo que você já faz todos os dias. Mas as pessoas precisam saber que você é uma consultora de beleza Mary Kay. Se você não falar, as pessoas não têm bola de cristal para adivinhar. E aí, ó, você pode oferecer os kits. Além da base, eu criei aqui, ó, esses cards para que vocês possam aumentar o ticket de vendas e não vender só a base, principalmente para aquelas que já usam a base e elas ainda não conhecem o pincel de base, por exemplo, elas ainda não conhecem o nosso primer de maquiagem, por exemplo, ela ainda não conhece esses produtos que vão facilitar e melhorar ainda mais a maquiagem dela, além da base. Então, aqui eu criei esses 3 combos: o pincel com a base com o primer e o kitzinho primer, base e o pincel, que é o combo perfeito da pele perfeito, o acabamento perfeito, porque o primer vai preparar a pele dela. O primer vai deixar a pele lisinha, como se a gente passasse uma massa corrida. Sabe a parede que a gente vai pintar? Você passa a massa corrida para depois vir com a tinta para a parede ficar lisinha. É o mesmo efeito que o primer faz na nossa pele. Vai deixar a pele mais lisinha. Então, aqueles poros que a gente tem, os buraquinhos, vai ficar aqui suavizado, a base vai aderir de um jeito melhor, vai ficar com a pele mais lisinha. Ela tem na composição do primer ativos que vão ajudar a fixar a base da pele, então a maquiagem vai durar mais. Então, fale dos benefícios dela ter os outros. Fale do nosso pincel que vocês aprenderam, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele vai trazer ali praticidade para o dia a dia, para a maquiagem dela. A esponjinha, eu não fiz o e-card aqui ainda, até com a esponjinha, mas dá para você oferecer, porque a esponjinha está na promoção esse mês para você comprar mais barato como consultora. Então, depois que você adiciona R$ 850 lá na sua sacolinha, que é você que é do Círculo Rosa, você já vai comprar a esponjinha por um valor mais barato, mais ainda a porcentagem de desconto. Você pode aproveitar a promoção da base para oferecer kits para ela. Por exemplo, faça promoção para suas clientes. Aquela que adquiriu o kit Timewise avançado, que é aquele de R$ 407, ganha a base Timewise mais queridinha do Brasil esse mês. Isso pode ser um incentivo para aquela que estava querendo comprar o kit, mas ela estava meio indecisa, pode ser a decisão dela, não, eu vou comprar porque eu vou ganhar a base. E aí, se você compra a base com 40%, ela vai sair para você o custo de R$ 35 e R$ 34, que é os R$ 59,90 menos 40%. E aí, às vezes, ela vai te pagar no Pix, você pode determinar para quem paga no Pix, você dá de presente e aí você tira a porcentagem da maquininha. Então, em vez dela pagar no cartão que ela vai ter, que você vai ter ali o desconto da maquininha, ela te paga em Pix e você dá a base para ela. Ela vai ficar super feliz, super contente, e às vezes ela te paga no Pix porque ela quer ganhar a base, entende? Ou você pode usar essa ação aqui que eu criei para vocês, que chama Blitz da Base. Então, 30 clientes de vocês vão oferecer para ela a base e oferecer esse presente. Você comprando a sua base esse mês, você vai concorrer aí com um número para um pincel de base, para você ganhar o seu pincel de base. Ou você vai concorrer para você ganhar a sua esponjinha. Então, fechou 30 clientes que comprou,
você faz o sorteio e começa de novo, com outras 30, e aí você faz outro sorteio. Então, você vai dar ali a oportunidade delas ganharem alguma coisa de presente comprando a base. Então, isso é um incentivo para que ela adquira a base dela nesse momento, nesse mês, porque ela vai concorrer a esse benefício. Eu tenho clientes que ela compra a base, às vezes, de 2, 3 em 3 meses. Então, aproveite, se você tem essa cliente que ela compra base recorrente com você, já fala para ela, fulana, compra já. Você usa base no ano, você usa em média 3 bases. Já compra as 3 para você aproveitar a promoção. Tá com quase R$ 20 de desconto. É como se você comprasse 2 no preço normal e levasse uma, entende? Então, mostre para ela os benefícios que está para ela adquirir a base neste momento e não deixar para adquirir mais depois que a base já vai estar no valor normal. E aqui eu trouxe a visão de empreendedora visionária, que é o quê? Você raciocinar aqui, ó. Oxi. Saiu o compartilhamento. Deixa eu compartilhar de novo. Agora, em março, em abril, se você comprar com 40% de desconto, a base vai sair para você o valor de custo de R$ 35,94. Quando você vende ela nesse mês de março ou abril com valor de promoção de R$ 59,90, você já vai ter um lucro de mais de R$ 20. Mais de R$ 20 na venda de um produto. Se você compra essa mesma base de R$ 59,90, tendo 25% de desconto apenas, o seu custo vai ser R$ 44,92 e o seu lucro apenas R$ 14,97. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês com essa conta? Quando você compra uma base com 40%, quando você vende uma, você já tem quase que o dobro do lucro quando você compra com 25%. Então, quando você compra com 25%, você tem que vender 2 bases para ter quase a mesma quantidade de lucro de uma que você vende que você comprou com 40%. Então, o que é comprar com 40% para nós, consultoras e consultores? É dinheiro mais fácil, é você fazer mais dinheiro com a venda dos seus produtos. Isso não é importante para mim, você comprar com 40%, é para você. Às vezes as pessoas, elas acham que eu quero, né? A diretora quer que compre com 40%. Não, eu quero que você ganhe dinheiro de um jeito mais fácil. E qual é o jeito mais fácil? Qual é o empreendedor que tem sucesso hoje no seu negócio? Não é aquele que vende mais, mas é aquele que compra melhor. Então, você ganha na compra dos produtos. E se você tem, às vezes, empreendedores perto do seu círculo de amigos, na sua família, tem essa conversa com ele, pergunta para ele se não é a compra que determina ali a maior parte do lucro. Porque se você compra mais barato e vende num preço normal, você lucra mais. Então, nesse mês, você comprando ela com desconto e vendendo no valor do desconto, a gente já tem aqui, ó, quase a diferença do dobro de lucratividade, se você compra com 40%. E a nossa empresa, ela te dá a oportunidade de comprar com 40% todos os meses. Você não tem isso em outras empresas lá fora. Ou você ganha menos desconto, ou você não tem todo mês a opção de ter ali a possibilidade de 40% de desconto. Eu falo porque eu sei do mercado de outras marcas, porque eu também já trabalhei com outras marcas. E aí, eu quero trazer a mente visionária lá na frente para vocês. Quando você compra na promoção com 40%, ou seja, você aproveita a promoção agora, que ela está R$ 59,90. Você compra a base com 40% de desconto para você trabalhar os meses do ano que a gente ainda tem. Então, você compra, faz um investimento de
pequeno estoque ali, pronta entrega para você trabalhar com as suas clientes, você vendendo depois no preço normal, que é R$ 76,90, o seu lucro na venda de uma base vai ser de R$ 40,96. A gente está falando, gente, de uma lucratividade de 113%. Você já parou para pensar uma conta besta, básica? Hoje, principalmente se você trabalha na CLT, quanto você ganha por hora de trabalho? É muito menos do que isso. Muito menos do que isso. Se você vender uma base por dia, você já tem o mesmo ganho de trabalhando aí meses, 30 dias na sua empresa e trabalhando 8 horas ou até mais por dia para ganhar menos de 30, R$ 20 por hora de trabalho. R$ 40 com a venda de um produto. Como seria você vender 30 bases com um lucro de R$ 40? Vamos fazer essa conta? Vamos lá. Ó, R$ 40,96 vezes 30. R$ 1.228,80. Só vendendo uma base por dia durante um mês. Comprando nessas condições e vendendo no valor normal. Uhum. Eu trabalho numa perfumaria, né? Então, e lá tem maquiagem, inclusive a Bruna Tavares, que você comentou outro dia, tem várias e várias, várias. Mesmo assim, eu tô conseguindo vender. Tem muita mulher trabalhando lá, mas a grande maioria não utiliza. Mas eu consigo vender, sim, alguma coisa ainda para algumas meninas lá, perfume. Tem algumas, né, que usa Mary Kay e não quer utilizar outra, então para essas eu consigo vender. Então, aos poucos eu estou divulgando para o pessoal, né, que eu trabalho, que eu vendo, então um vai falando para o outro, aí tá melhorando, assim, aos poucos, né? Faz pouco tempo que eu tô lá. Mas tá caminhando, assim. Agora, seria o ideal conseguir vender uma base por dia, seria o top da galáxia mesmo. Às vezes a Eu gente tenho que acha oferecer para os que clientes, eu quero oferecer. Oi? Às vezes eu quero oferecer para os clientes, mas eu não posso, né? É meio falta de ética isso. Mas muitas clientes chegam e falam assim, eu uso da Mary Kay, nananã. Mas a minha acabou, e aí ela vai lá comprar da Paiô, comprar da Bruna Tavares, comprar da Mari Maria. Eu falei, e eu não posso oferecer ali. Eu falei, caramba. Porque E às olha, vezes por que ela vai lá? Porque provavelmente ela não tem uma consultora de beleza, ela não sabe que tem, ela não sabe que tem alguma consultora perto dela, a consultora que atendia ela mudou, parou de vender, não tem exatamente. consultora. Aí eu ainda, mas eu não posso, né? A menina tá lá próximo de mim. Se eu ficasse lá sozinha, eu até que peguei o telefone de algumas pessoas lá. Acho que 2 clientes eu consegui pegar. Então, Só que ela não pediu ainda. Mas não se tem perde a uma oportunidade, porta não. aberta, não dá para eu fazer isso. Sempre que der, você pega o contato delas, porque você não vai fazer a venda ali. Você só vai pegar o contato dela e depois, no particular, que você vai conversar com ela. Eu fiz isso com 2, uma senhorinha e uma outra menina lá. Ai, meu Deus, mas é complicado, viu? Nossa Senhora. Mas Aí onde eles. você sai para o almoço, você trabalha, às vezes você vai encontrar com pessoas no seu horário de almoço. Então, é o falar, né? É o falar, porque hoje não tem consultora de beleza no mercado. Está em falta. As pessoas não têm consultora, as pessoas não têm, às vezes, uma consultora fixa. Ela comprou uma vez de fulana, de beltrana, e ela, às vezes, ela quer Verdade. comprar, mas ela não sabe de quem comprar. É verdade, eles falam, eu já escutei muito isso. Nossa, mas é tão difícil encontrar uma pessoa que vende Mary Kay.
tudo por causa da base, né? O ponto-chave é a base. Ah, eu uso a base, mas eu não encontro mais ninguém, não sei o que. Eu falei, agora você encontrou, né? Uma consultora, pode falar comigo, que eu não souber, eu vou pedir ajuda, e a gente vai se virando. Mas eu escuto muito isso. Ai, mas eu não conheço ninguém, nossa, não aparece mais ninguém. Ai, a pessoa que vendia foi embora, e não sei o que e tal, sabe? Gente, Eu ó, escuto muito isso. isso aqui é um bolo de fichas das parcerias que eu atendi esse mês. Fora as que estão com as parceiras, que a gente divide os contatos. Uhum. Para vocês que 5 disso daqui falou que tem uma consultora de beleza, isso aqui é tudo contato novo de pessoa que não tem consultora de beleza para atender, Olha aí, entende? Então, assim, não tem o que a gente precisa. O nosso trabalho tá cortando um pouco, Manu. O que é o nosso principal trabalho? Falar para as pessoas que somos consultora de beleza Mary Kay, se elas já conhecem, se elas já usam algum produto, se elas têm uma consultora de beleza que atende ou elas compram aleatoriamente, para que ela saiba que você é uma consultora de beleza. Sim, sim. E aqui, ó, eu trouxe a conta para vocês, que se você comprar na promoção a base com 25% de desconto, você vai lucrar depois, vendendo no valor normal, só R$ 31,97, que é 72% de lucratividade. Então, você tem a opção na mão de ganhar 72% ou 113%. A escolha é sua. A escolha é sua, ninguém vai te obrigar a comprar com 40%. Só que aqui eu estou te mostrando qual é o benefício, aonde é que você vai ganhar. O seu esforço vai valer mais, a sua hora de trabalho vai valer mais. A hora que você vender uma base, você vai ganhar mais do que se você comprou ela mais cara. Sim, sim, Entende? sim. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Ó, agora a base já está totalmente seca. Olha como ela muda de cor. Parecia mais clara, não parecia? É verdade. Tá vendo? Depois que ela oxida, né? Ela fica no É, tom certo. ela oxida e a nossa ela tem aquela tecnologia IntelliMatch que vai se adaptando ali aos tons da pele. É o E tom da olha a pele. diferença também do lado com corretivo antes e sem o corretivo. A nossa base, ela já dá ali uma cobertura, né? Não tem, Às vezes eu nem uso corretivo. Só base não, já. não tem cor. Porém, com o corretivo, ela deixa menos profunda. Parece que aqui, ó, a minha linha é maior do que desse lado, Né, verdade. entende? A linha aqui, ó, parece que ela é maior que desse lado, mas é só uma questão de neutralização de cor que o corretivo fez. Então, ele disfarça mais a olheira do que sem o corretivo. Eu sou uma pessoa que me incomodo muito com a olheira. Eu não costumo usar só a base. Sempre que você me vê de base, eu tô com um corretivo. Ou o amarelo ou o pêssego, que eu também gosto aqui. Porque para mim dá muita diferença, ó. Me incomoda, né? Para mim que eu falo é assim, me incomoda olhar no espelho e ver isso daqui. Então eu não vivo sem corretivo. Então se você às vezes tem cliente assim, apresente para ela junto o corretivo que ela vai amar. Mais alguma dúvida, Clau? Alguma coisa que você queira compartilhar? Não, Manuzita, não. Qualquer dúvida que eu tiver aí no decorrer, eu te chamo. Combinado, meu amor. Gostou? Gostei, amei. Espero que te ajude aí, né, com mais conhecimento, mais segurança na hora de você falar dos nossos produtos. E é isso, eu sempre estou aqui. Quando é algo urgente, eu sempre peço para dar uma ligada, porque aí eu vou dar preferência para ver a sua mensagem. Mas conte comigo, com as fotos, com a ajuda aí no quiz da base, e bora vender aí o nosso produto mais vendido do Brasil. Porque se é o mais vendido, é porque muita consultora vende muito, então, se você não está vendendo, é porque você está ficando para trás.
É verdade. né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Aquela plataforma que a Mary Kay lançou há um tempo atrás, não, que tira a pessoa visualiza, não é esse Kiss de base. O outro que visualiza o rosto pela foto, a pessoa tira a foto, porque eu vi isso na Maybelline. Maybelline tem uma plataforma que você é um vídeo, aí uma câmera, você vai lá, tira a foto e vai clicando ali na base, e a base vai se adaptando à foto que você acabou de tirar. Não sei se você já viu isso. A gente tem o catálogo interativo, que é um catálogo. Ai, meu celular acabou a bateria. Que é uma ferramenta que a Mary Kay criou, que é o nosso catálogo, que pela foto você consegue testar, por exemplo, a cor do batom, você consegue experimentar a cor do batom. A gente tem essa ferramenta, como é que ele chamava mesmo? Miracle, Mirror Me. É um aplicativo que você baixa no seu celular, chama Mirror Me. Quer ver? Eu vou escrever aqui no chat para você procurar no seu aplicativo, sabe? Sei. De baixar, né, aplicativos dentro do celular. É mirror. Mirror. Porque Mirror. mirror é uma palavra em inglês que significa espelho. Então, é como se a gente fizesse um espelho de nós e fosse colocando as cores. Por isso que ele chama Mirror Me. Tá. Depois eu dou uma olhadinha lá no Play Store, deve ter, né? Isso, pesquisa lá, aí você me manda. Mas no esse aqui que eu te ajudo também. Fechou então, E agora Manu. meu celular acabou a bateria e não tá, zerou de vez. Tá bom, pode deixar. Eu vou dar uma espiada lá. Tá bom, então. Vou Tá parar bom?